Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma semana, que nossa semana seja abençoada por Deus, que Deus nos proteja de todas as coisas ruins, proteja as nossas famílias, nossos lares, proteja o mundo inteiro. Vamos começar aqui a nossa semana fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amores, e nós vamos falar de um novo assunto que é a ortografia. O uso das letras S e Z. Quando o S tem som de Z, por exemplo. Quais são as palavras que o S tem som de Z? E vocês vão abrir o livro aí na página 180, ortografia SZ. Tem o seguinte: na volta às aulas, controle o peso da mochila. Crianças podem sofrer danos na coluna vertebral ao carregar uma mochila muito pesada. O peso pode afetar a forma dos ossos, impedindo o desenvolvimento. São problemas que não são tratados. Quando detectados, podem levar a prejuízos para a vida toda. Então aqui fala de um problema o qual ele pode acontecer, que é o peso das mochilas. É um problema que não pode ser tratado. O que significa detectados? Encontrados, descobertos. Então, detectado quando o problema é descoberto ou é encontrado. E aqui eu deixei aqui um resumo sobre o uso da letra S. Em algumas palavras, ela tem o som de Z, elas são escritas com S, porém esse S tem o som de Z. Nós sabemos que no início das palavras, a letra S realmente vai ter o som do S, que é como se nós fizéssemos um sopro. Vamos, por exemplo, a palavra sapo. Então, sapo. Vamos pronunciar sapo. É como se eu estivesse soprando. Sapo. Sala. O S, no início das palavras, ele vai ter o som de S mesmo. Mas, em algumas palavras, quando o S vem no meio de algumas letras, ele não vai ter o som de S, ele vai ter o som de Z. E quando que isso ocorre? Existem várias regras para nós escrevermos o S entre essas palavras, mas eu vou falar para vocês uma regra básica. O S, a consoante S, essa é consoante, a consoante S tem o som de Z quando está entre duas vogais. Então, quando a consoante S em uma palavra está entre duas vogais, as vogais, novamente falando aqui, A, E, I, O, U. Então, quando o S está entre duas vogais, tem uma vogal de um lado, a outra vogal do outro, então nós temos o S com som de Z, da letra Z. Nas seguintes situações, quando é? Nas seguintes situações em palavras terminadas em. Então, quando a palavra ela é terminada em oso, oso, osa, esa, isa, deu para ver? Isa, ose, ise, ase, eze. Então, quando o S está entre essas vogais aí, quando o S está entre essas vogais, ele tem o som de Z, tem o som da letra Z, né? E não o som da letra S. E nós temos alguns exemplos aqui. Princesa, observem aqui, a palavra terminou, é quando termina, quando finaliza. Quando o S, ele está entre vogais, quando termina. Então, vamos aqui. Esa, princesa. Olha aqui o esa. Som de Z, mas se escreve com S. Coisa. Observe a palavra isa aqui, as três letrinhas. O I é vogal, o A é vogal. Então, o S fica no meio. Coisa.
Temos a palavra espaçosa. Observe, espaçoso ou espaçosa também. Espaçoso. Tem aqui oso, terminou em oso. Que foi colocado errado. Terminou em oso. Então, terminou em oso, a gente coloca, é a letra S, mas com som da letra Z. E aqui no livro de vocês tem algumas questões. Vamos fazer juntos aqui. Leia em voz alta estas palavras do texto e observe as letras destacadas. Então, vamos ler em voz alta e vamos observar as letras que estão destacadas aí. Peso, observem o ESO. O ESO também termina em ESO. Peso, prejuízo. Peso, prejuízo. Complete. Nessas palavras, as letras S e Z representam o som. Representam que som? Representa o som Z. Então, todas elas têm, o som dessas letras é Z. Leia em voz alta as palavras do quadro e circule as letras S e Z. Vamos ler essas palavras aqui. Coisa, desenho, pesada, vaso, azeitona, certeza, vazio, zebra. Vocês vão circular as letras S e Z dessas palavras. Nessas palavras, as letras S e Z representam o mesmo som ou som diferente? Representam o mesmo som, então marquem o mesmo som. E lá na página 181, o que tem na 181? O som Z. Então, o som Z pode ser representado apenas pela letra Z, pela letra Z e pela letra S. Vocês marquem pela letra Z e pela letra S, lá na página 181. Na página 181. Vem a terceira questão. Complete o quadro, veja o exemplo. Complete a palavra. Vamos lá. Azar é Z. Professor, então o Z também pode ser usado entre vogais? Também. Azar. Aí vocês marcam um X, já tem um X aí no Z. É a palavra azar. E temos a palavra peso. S-O. Marca o X no S e escreve a palavra peso na frente. Tem a palavra aviso. S-O. Marca o X no S, escreve a palavra aviso na frente. Realizar com Z. Marca o X abaixo da letra Z e ao lado da palavra realizar e escreve a palavra realizar na frente. Escreve a palavra realizar na frente. Coisa. Marca o X no S e escreve a palavra coisa na frente. É com S, tá? Escrevam com S. Presa. Escrevam com S, o S aí, coloquem o S no espaço. Marquem o X abaixo da letra S e ao lado da palavra presa e escrevam a palavra presa. Reduzir é com Z, coloquem a letra Z. Coloquem um X abaixo da letra Z e ao lado da palavra reduzir e escrevam a palavra reduzir. Agora vamos para a quarta questão. Vamos recordar, leia as palavras e coloque-as em ordem alfabética. Lembra lá da ordem alfabética, lá do início, quando nós, no início do ano, começamos nosso assunto? Pista, você terá de observar mais do que a primeira letra de algumas palavras. Portanto, vocês vão ter que observar não só a primeira letra de algumas palavras, mas outras letras. Aí temos a palavra aí. Vocês vão escrever, primeira palavra, blusa, casarão, casinha, cozinha, desenho, 12, dúzia, limpeza e televisão. A letra A, pinte de azul as palavras com S e de vermelho as palavras com Z. E aí vocês vão pintar desenho azul, casarão azul, casinha azul, vermelho, cozinha vermelho, blusa azul, televisão azul, dúzia vermelho, limpeza vermelho, dezena vermelho e 12 também vermelho. A letra B. Nessas palavras, o som Z é representado pelas letras S e Z. E finalizamos aqui, amores, essa questão aqui sobre
o uso da letra Z. Como que faz com a letra Z? Nós agora vamos para artigos, certo? Então, vamos lá para artigos. E agora nós vamos ver o assunto artigos. Artigos nós já tivemos aula sobre eles, lá em linguagens. Então, nós estamos sempre falando em artigos, porque falando em substantivos, os artigos eles acompanham o substantivo. Mas vocês vão abrir o livro na página 184 e vamos recordar aqui sobre os artigos. Artigo. Você gosta de frutas? Leia o nome de algumas delas. As frutas. As frutas no Brasil, além das silvestres, constituem uma das fontes de alimentação do povo. A banana, a jaca, a fruta-pão, a melancia, o abacate, o mamão, o abacaxi, o coco e tantas mais. Outras são regalos para serem chupadas ou para refrescos e sorvetes. Caju, o cupuaçu, o umbu, cujo suco misturado com leite é tão apreciado, a laranja, etc. E numerosíssimas as que servem para doces e compotas, como por exemplo a goiaba, o marmelo e a banana. Primeira questão, o assunto do texto é as frutas brasileiras ou o valor das frutas na alimentação? O valor das frutas na alimentação. Segunda questão, releia esta frase do texto e observe os substantivos destacados. Novamente falando sobre os substantivos, são todas as coisas, todos os seres, é o que dá nome às coisas, aos seres. As frutas no Brasil, além de silvestres, constituem uma das fontes da alimentação do povo. A banana, a jaca, a fruta-pão, a melancia, o abacate, o mamão, o abacaxi, o coco e tantas mais. Observe os substantivos destacados. Substantivos destacados, frutas, banana, jaca, fruta-pão, melancia, abacate, mamão, abacaxi, coco. E lá na página 185, quais são as palavras que acompanham os substantivos destacados? E aí, quais são as palavras que acompanham esses substantivos destacados aí? Antes de frutas, o que é que vem? As. Então, é o artigo. As palavras são as, o, a. São essas, escrevam. Letra B. Essas palavras indicam características do substantivo? Não, porque o que indica característica do substantivo é o adjetivo. Indicam se os substantivos são masculinos ou femininos e se estão no singular ou no plural? Sim. Então, elas estão indicando se os substantivos são masculinos, femininos ou se estão no singular ou no plural. E agora vamos para a definição de artigos. As palavras que acompanham o substantivo e podem ajudar a indicar se ele é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural, são chamados de artigos. Então, os artigos eles vão indicar se a palavra está no masculino ou no feminino. Se está no masculino, eu vou colocar o artigo o. Se está no feminino, eu vou colocar o artigo a. Se está no singular, eu vou colocar o ou a. Se está no plural, coloco as ou os. Dessa forma. Certo, amores? E tem outros artigos, tem uns, umas. Então, são chamados de artigos. Quais são os artigos? E aí, nós vamos observar que também tem no livro. O, a, os, as. Nós chamamos esses aqui de artigos definidos. Por exemplo, quando eu falo a casa, eu estou definindo que é aquela casa, a casa. Agora, quando eu falo uma casa, eu não estou definindo qual é a casa. Pode ser uma casa qualquer. Por isso, eles recebem o nome de artigos definidos. E uma, uns, umas. Indefinidos.
Por exemplo, uma criança, pode ser qualquer criança. Quando a gente fala, tinha uma criança ali, pode ser qualquer criança. Aí quando eu falo, tinha uma criança, a criança estava ali. Aí eu já estou definindo que criança é essa que estava lá. E lá na 185 faz o seguinte, tem uma questão da terceira questão aí, escreva na frente de cada substantivo o artigo que aparece no texto. Vocês vão escrever o artigo que aparece no texto. E aí tem artigo substantivo. Nesses quadros, abacaxi, vamos colocar como? O abacaxi. Banana, a banana, coloquem a letra A. Jaca, a jaca. Ou seja, a jaca ela é feminina. Tem um artigo aí indicando que a jaca é feminina. Frutas, as frutas também feminina. Lembrando que o artigo ele vem sempre antes do substantivo. A gente sempre vai escrever ele antes do substantivo. Faça um X nos artigos que você escreveu. Vocês vão marcar feminino e singular, feminino e plural. O, a está no singular, a também no singular, as no plural. Amores, finalizamos aqui a nossa aula de gramática. Vamos agora para a nossa aula de matemática.